Tudo aconteceu no tradicional almoço de domingo, na mansão neoclássica dos meus pais no Corredor da Vitória, em Salvador, Bahia. Para quem não conhece, o Corredor da Vitória é sinônimo de poder, de tradição, de sobrenomes que carregam o peso da história de toda uma região. Lá dentro, o calor úmido da capital baiana contrastava com o frio glacial do ar-condicionado, e mais ainda, com o gelo que sempre existiu na minha relação com meu pai, o Dr. Horácio de Albuquerque. Ele é um cirurgião plástico de renome internacional, um homem cuja vaidade só era superada pelo seu orgulho e pela certeza inabalável de que ele era a medida de todas as coisas. Naquela sala de jantar, sob o olhar da minha mãe, que sempre foi uma estátua de porcelana sem voz, e da minha irmã caçula, a Beatriz, a filha modelo que seguiu o caminho da medicina, estávamos reunidos para celebrar, ironicamente, o aniversário de 32 anos da única pessoa que, para ele, parecia não ter valor na mesa. Eu, Isadora. Eu havia me esquivado daquele almoço por meses, inventando viagens e compromissos de última hora. Mas desta vez, a convocação foi irrecusável. Meu pai estava fechando um grande negócio, o maior de sua vida, e queria que a família completa estivesse lá para testemunhar seu triunfo. O cheiro de dendê da moqueca de camarão feita pela nossa cozinheira de anos, Dona Zefa, tentava, em vão, suavizar a atmosfera de corte de tribunal que pairava no ar. Eu usava um vestido de linho simples, mas elegante, um presente de uma das artesãs que eu apoiava, totalmente fora dos padrões Gucci ou Prada que minha família esperava. Eu estava calma, quase serena, o que para eles devia parecer desinteresse, mas era, na verdade, a paz de quem carrega um trunfo secreto. Eu observava a forma como meu pai comandava a conversa, ditando regras de etiqueta, corrigindo o garçom, sempre com a autoridade de quem não está acostumado a ser contrariado. E então, o ciúme veio. Ele ergueu a taça de cristal, não para brindar a mim, mas para discursar sobre a importância do legado e do sangue de sucesso. Foi um monólogo sobre como Beatriz, a médica recém-formada, já tinha um caminho brilhante traçado sob sua tutela, e sobre como ele se orgulhava de dar continuidade à linhagem de prestígio. Ele me ignorou por quase 5 minutos, até que, finalmente, virou o rosto para mim com um sorriso de escárnio que eu conhecia desde a infância. Foi um olhar que me avaliava e me reprovava em um segundo. Diante de todos os tios, primos e o novo sócio dele, que estava presente para selar o negócio, meu pai abaixou a voz de maneira teatral, apenas para que a frase tivesse mais impacto, e soltou a bomba que reverberou no silêncio da sala. Isadora, ele começou, a voz carregada de decepção calculada. Você continua com esses seus projetinhos de artesanato e internet, não é? Coisas de quem não tem ambição. Sinceramente, diante do que conquistamos, você não vale um centavo. A frase era como um tapa no rosto, mas era um tapa que eu esperava há anos. A ofensa era pública, cirúrgica, feita para me diminuir e, sobretudo, para me forçar a aceitar a ajuda financeira dele, a esmola para que eu voltasse para a realidade. A humilhação era o preço que ele me cobrava por eu ter ousado escolher um caminho diferente, um caminho que ele considerava fútil. A respiração de todos parou. Minha mãe apertou o guardanapo. Beatriz engoliu em seco. O novo sócio tentou disfarçar o constrangimento. Antes de eu contar o que aconteceu em seguida, e a resposta que ele ouviu que o deixou em choque, eu quero te perguntar. Você já foi alvo de uma humilhação pública por ter escolhido o seu próprio caminho, por ter sido chamado de insuficiente por quem deveria te apoiar? Se esta história de quem teve que lutar para provar o seu valor já está tocando a sua alma, mostre a sua força e clique no botão de curtir. E se inscreva no canal. Esta história é para todos que tiveram a coragem de ser o seu próprio sucesso, contra a vontade do mundo. O meu corpo estava em chamas, mas a minha mente estava fria, afiada. O machine learning da vida real nos ensina que o momento da ofensa é também o momento da virada. Meu pai, o mestre da autoimagem, jamais imaginaria que eu estava ali, não como a filha fracassada, mas como a proprietária de algo que ele, naquele exato instante, precisava desesperadamente para não ruir. Mas, para entender a profundidade do meu próximo movimento, você precisa saber o que me levou a construir a maré. Eu cresci na sombra, literalmente. Enquanto Beatriz era a luz, a pequena prodígio do piano e das notas altas, eu era a sombra que se refugiava na biblioteca, nos fundos do casarão. Meu pai me via como uma distração, um investimento de tempo com retorno zero.
Ele não entendia que a riqueza de Salvador não estava apenas nos sobrenomes ou nas clínicas de luxo, mas na força da cultura, na mão de obra das rendeiras, na beleza do artesanato local. Foi ali, naquele contraste entre o luxo da minha casa e a autenticidade da rua, que a semente do meu plano foi plantada. Lembro-me de um episódio que me marcou para sempre. Eu tinha 16 anos e pedi que ele me emprestasse uma pequena quantia para iniciar um projeto social de revitalização de uma ONG que trabalhava com crianças da Gamboa. Ele riu. Um riso seco, desdenhoso. Você quer brincar de caridade, Isadora? Use seu tempo para ler um livro de anatomia, que isso sim é futuro. Não perca tempo com quem não tem futuro. Naquele dia, a ferida se abriu, e eu prometi a mim mesma que jamais pediria nada a ele novamente. Eu me formei em comunicação social, a contragosto, pois meu pai dizia que era o diploma para quem não tinha cérebro para medicina. Mas eu usei cada aula, cada conceito de marketing e branding como uma arma. Enquanto ele financiava os estudos caríssimos de Beatriz na Suíça, eu estava no mercado modelo, na Feira de São Joaquim, conversando com artesãos, mapeando as verdadeiras joias de Salvador que o mundo não conhecia. Eu via o potencial inexplorado, a autenticidade sendo subvalorizada. Minha revolta se transformou em estratégia. Em vez de lutar no campo de batalha dele, o da medicina e dos sobrenomes, eu criei o meu próprio. A internet, a economia criativa, o digital. Nasceu a Amaré, uma plataforma de e-commerce e branding que não vendia apenas produtos, mas a história de Salvador. Eu comecei com 3 artesãs, investindo meu pequeno pé de meia e cada centavo do meu salário inicial em uma agência de publicidade. Em 2 anos, o projeto explodiu. A chave foi a autenticidade e a narrativa. Eu aplicava a regra de retenção de 90 segundos que o meu machine learning me ensinou. Você fisga pela emoção, retém pela história e converte pela identificação. Eu transformava um simples brinco de palha de ouricuri em uma herança cultural, uma peça de design com alma. A Maré se tornou um fenômeno entre influenciadores globais que buscavam exclusividade e peças éticas. Meu pai nunca soube de nada. Para ele, eu era a Isadora desempregada, que vivia de bicos e brincando na internet. Ele só via o meu fracasso porque era o fracasso que ele queria ver. Eu mantive a discrição como um manto. Nunca usei o sobrenome Albuquerque em nada relacionado a Amaré, nem o endereço da mansão. Eu operava de um pequeno escritório na Barra com uma equipe enxuta, mas de leões. Eu fiz questão de que o meu sucesso fosse anônimo para o meu próprio círculo familiar. Eu sabia que a única maneira de provar o meu valor seria no momento de maior vulnerabilidade dele, quando a sua arrogância atingisse o auge. A ofensa pública de hoje foi o gatilho. O que meu pai não sabia é que, para fechar o maior negócio da vida dele, ele precisava do apoio e da visibilidade de um único conglomerado de mídia digital. E a chave para esse conglomerado estava diretamente ligada a uma das minhas maiores conquistas secretas. Eu tinha um trunfo, uma jogada final, que transformaria a humilhação em choque. E eu estava prestes a jogar a carta na mesa de Mogno, sob os olhos arregalados de toda a família de sobrenome. O peso de 6 anos de trabalho, noites sem dormir e críticas silenciosas, se concentrava naquele instante. Eu estava pronta para o meu checkmate. E a vingança seria doce, não pela dor que causaria, mas pela verdade que traria à tona. O machine learning de roteiros campeões me ensinou que a construção do sucesso deve ser lenta, detalhada, quase chata, para que a explosão final seja avassaladora. Enquanto meu pai acreditava que eu desperdiçava minha inteligência em coisas de internet, eu estava, na verdade, dominando o mercado que ele desprezava. A Maré não era mais um projeto, era uma multinacional discreta, com centros de distribuição na Europa e nos Estados, e um faturamento que faria o consultório de cirurgia plástica do meu pai parecer uma barraquinha de feira. O nome da minha empresa ressoava com a força da cultura brasileira. A Maré. A maré sobe e desce, mas sempre volta com mais força. Eu usava a força da cultura baiana, a arte do recôncavo, a história do pelourinho, o brilho da orla, para criar um branding irresistível. Minha equipe de marketing de conteúdo, toda formada por jovens talentos que meu pai classificaria como desocupados, criou uma metodologia de viralização orgânica que se tornou case em Harvard. Sem o meu nome, claro, apenas o nome da empresa. A ironia era deliciosa. Meu pai, o homem do bisturi e do silicone, desprezava o mundo digital, o mundo que eu havia conquistado.
Eu me tornei uma investidora anjo, com foco em startups de impacto social. Mas o meu maior trunfo, o que eu usei no almoço de domingo, foi a minha participação acionária na Piatã Mídia. A Piatã Mídia é o maior conglomerado de mídia e comunicação digital do norte e nordeste do Brasil, com ramificações em todas as capitais. Eles eram a porta de entrada para qualquer campanha de imagem, qualquer lançamento de produto, qualquer construção de marca que quisesse ter relevância no Brasil contemporâneo. Eram eles que ditavam o que era trend, o que era notícia, o que era visível. Eu adquiri 15% das ações da Piatã Mídia de forma estratégica, através de holdings no exterior, garantindo total anonimato, após a morte de um dos fundadores que tinha dívidas com alguns dos meus investidores. Meu pai, em sua arrogância de dinheiro antigo, nunca pesquisaria a fundo. Ele confiava no poder do seu sobrenome e do seu dinheiro físico. Ele não entendia que a verdadeira influência na era atual está no data, no alcance, na visibilidade. E eu tinha a chave para a Piatã Mídia na palma da minha mão. Enquanto ele falava sobre a solidez do seu próximo grande empreendimento, um projeto de expansão de clínicas para São Paulo e Miami, que dependia de uma imagem pública impecável e de uma campanha de mídia avassaladora para ofuscar um escândalo antigo de má prática, eu estava calculando o tempo exato para o meu movimento. Eu havia monitorado os passos dele, discretamente, claro. Eu sabia que o contrato de mídia para o lançamento da nova fase das clínicas Albuquerque seria assinado na próxima terça-feira. E eu sabia que o contrato era com a Piatã Mídia. Ele estava tão concentrado em se sentir poderoso na mesa de jantar que não percebeu que a pessoa que ele estava humilhando publicamente era a única que podia autorizar a campanha que salvaria o seu legado. O choque não viria apenas da minha resposta. Viria da revelação de que o meu nada era, na verdade, o seu tudo. A força do meu sucesso residia no silêncio, na discrição, na diferença brutal entre o que ele pensava que eu era e o que eu realmente me tornei. A sua ofensa de não valer um centavo não me atingiu, porque o meu valor não era medido pela moeda dele, mas pela moeda do impacto, da autenticidade e da influência silenciosa no mercado. A cena estava montada. O público estava presente, a família e o novo sócio. O vilão havia dado o plot twist inicial, a ofensa. E a heroína estava pronta para entregar a reviravolta. A energia que emanava da minha calma era o que o tornava mais agressivo, mais inquieto. Ele esperava lágrimas, súplicas, um pedido por ajuda. Ele esperava que eu confirmasse a sua narrativa de fracasso. Mas ele ia receber a prova de que o fracasso dele era apenas a incapacidade de enxergar além do próprio ego. O que meu pai não sabia, e o que serviu de catalisador para o confronto no almoço, era que ele estava no meio de um turbilhão financeiro e de imagem. O projeto de expansão que ele estava anunciando com tanto fervor era, na verdade, uma tentativa desesperada de salvar a sua imagem após um processo judicial de alto perfil que ele havia conseguido abafar na imprensa tradicional. O novo sócio, o Sr. Vasconcelos, era um investidor de risco, ciente dos problemas do meu pai, mas atraído pela oportunidade de comprar a reputação de um sobrenome famoso por um preço baixo, com a condição de que a imagem da clínica fosse limpa por uma campanha de mídia maciça. A cláusula do contrato com Vasconcelos era clara. A injeção de capital dependia da aprovação de uma campanha de branding agressiva e do controle total da narrativa pública em menos de 30 dias. E adivinha quem detinha o monopólio dessa narrativa no Nordeste? A Piatã Mídia. Eu sabia disso porque, 2 dias antes do almoço, o CEO da Piatã Mídia me ligou para falar sobre um cliente especialmente difícil e arrogante, que precisava de um milagre de relações públicas. Ele não mencionou o nome do meu pai, mas as descrições eram dolorosamente precisas. Eu pedi para ele segurar o contrato até a próxima terça, sem dar explicações. Na minha cabeça, o almoço se transformou de uma humilhação esperada em uma oportunidade cirúrgica. A ofensa do meu pai. Você não vale um centavo. Não foi um erro. Foi o último ato de prepotência de um homem à beira do colapso, usando a filha para reafirmar a sua força diante de um sócio que o estava medindo. Era o momento de agir. A mesa de jantar se transformou em uma arena. O silêncio após a ofensa do meu pai era palpável, pesado. Eu coloquei meu garfo de prata sobre o prato de porcelana com um leve clique, um som pequeno, mas que quebrou a tensão. Olhei para o Sr. Vasconcelos e depois, com calma e precisão que só anos de autocontrole podem dar, voltei meu olhar para o meu pai. O tempo parecia ter congelado. Eu não senti raiva, senti pena.
uma frieza estratégica. Minha vingança não seria gritar, mas sim provar. O sucesso, como dizem os grandes estrategistas, é o silêncio que antecede a tempestade. Eu sorri, mas não um sorriso feliz. Um sorriso de quem detém o poder e está prestes a usá-lo. Eu abri a minha pequena bolsa de mão e tirei um item que não era o meu telefone, mas sim um pequeno cartão de visitas com um logo que não dizia Albuquerque. Dizia Amaré, e-commerce e estratégia digital. Eu o deslizei lentamente pela mesa em direção ao meu pai. Papai, eu comecei, minha voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ele nunca tinha ouvido em mim. Eu sei que você acha que coisas de internet são fúteis, mas devo corrigir um ponto. Ele tentou me interromper, mas eu não dei espaço. Mantive o contato visual, forçando-o a ouvir. O senhor disse que eu não valho um centavo, mas a verdade é que nos últimos 6 anos, eu não precisei de um centavo seu. Na verdade, sou eu que estou prestes a decidir se o seu próximo centavo vale alguma coisa. O choque começou a tomar conta do seu rosto. Ele franziu a testa, confuso e irritado com a minha insolência. Ele ia começar a berrar, mas eu fui mais rápida. Olhei para o Sr. Vasconcelos. Senhor Vasconcelos, eu continuei, em um tom de voz que um CEO usaria. Tenho acompanhado o seu projeto com o meu pai. Ele é ambicioso, mas depende de um parceiro de mídia que consiga ressuscitar uma imagem que está gravemente comprometida. O contrato está nas mãos da Piatã Mídia, certo? Vasconcelos, pego de surpresa, apenas confirmou com a cabeça. O meu pai estava pálido. Como ela sabe disso? Seus olhos questionavam. Pois bem, eu disse voltando para o meu pai. A Piatã Mídia é a única empresa com capacidade para fazer essa campanha de resgate, e o contrato foi segurado até a terça-feira, a meu pedido. Eu sou a maior acionista individual de uma das holdings controladoras da Piatã Mídia, e se a campanha não for aprovada até o final do dia de hoje, o contrato de vocês será transferido para uma concorrente menor. Não, papai, eu disse, pegando de volta o cartão de visitas e o guardando com elegância. Eu não valho um centavo. Eu valho a sua reputação. Eu valho a aprovação do seu contrato. E eu valho a única coisa que pode salvar o seu legado, a sua visibilidade. O choque de Horácio foi absoluto. Não era apenas a revelação financeira. Era a constatação de que ele havia tentado humilhar a única pessoa que, naquele momento, detinha o poder de salvá-lo ou arruiná-lo completamente. A sua vingança silenciosa era ter prosperado no exato campo que ele desprezava. O ambiente da sala de jantar foi sugado por um vácuo. Meu pai, o Dr. Horácio, o homem de fala fácil e arrogância inabalável, estava mudo. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, como a de um peixe fora d'água. Ele não estava apenas chocado pela revelação do meu sucesso. Ele estava humilhado pela dimensão de seu erro de avaliação. Ele, o mestre em ler as pessoas para vendê-las à beleza artificial, falhou miseravelmente em ler a própria filha. Seu não valia um centavo havia se transformado em um cheque em branco que estava nas minhas mãos. Beatriz, a irmã modelo, estava com os olhos arregalados, oscilando entre a inveja e o espanto. O Sr. Vasconcelos, o investidor, que até então me olhava com condescendência, tirou seus óculos e me olhou com uma reverência profissional fria e calculista. Ele não viu a filha desprezada, mas a CEO oculta, a jogadora de xadrez que havia se posicionado perfeitamente no tabuleiro de negócios. Isadora, você está brincando! Meu pai gaguejou, finalmente encontrando a voz. Mas ela estava fraca. A autoridade havia se esvaído como areia fina. Uma holding? A Piatã Mídia? Você? Com esses brincos de palha? Ele apontou para os meus brincos que eu havia adquirido em uma feira. Os mesmos brincos que representavam a maré. Eu mantive a calma. A verdadeira vingança não é o grito, é a explicação detalhada. A Piatã Mídia, papai, é um reflexo do futuro que o senhor se recusou a ver. Eu não sou apenas acionista. A minha empresa, a Maré, se tornou um case de sucesso porque eu investi na autenticidade da cultura que o senhor desprezou. O senhor investe em beleza superficial. Eu invisto em alma e narrativa. A Piatã Mídia não quer apenas o seu dinheiro. Ela quer o caso de sucesso da Amaré, como prova de que eles entendem o mercado moderno. Eles me querem a bordo, não o seu projeto. Eu peguei meu telefone discretamente e mostrei a tela de uma mensagem do CEO da Piatã que dizia: "O contrato está pronto para ser invalidado, Isa. Última chance."
Eu não mostrei para meu pai, mas para Vasconcelos, o homem que estava ali para julgar a solidez de Horácio. A mensagem era o meu ultimato silencioso. O pânico nos olhos do meu pai era visível. Ele percebeu que a sua humilhação pública não apenas me deu o palco para a minha revelação, mas também me deu a justificativa moral para a minha decisão. Se ele me considerava inútil, por que eu deveria salvá-lo? A virada veio, não pelo que eu disse a seguir, mas pelo que eu fiz. Meu pai estava prestes a implorar, a trocar a arrogância pela súplica, mas eu o impedi antes que ele pudesse se despir de toda a sua dignidade. Papai, eu disse com um tom de voz que não era de raiva, mas de um cansaço profundo. A única coisa que me magoou hoje não foi o seu desprezo pelo meu trabalho, mas o fato de que o senhor ainda precisa me diminuir para se sentir grande. A frase o atingiu mais do que qualquer ameaça financeira. Era o espelho da sua alma. Ele parou, a cabeça baixa, a máscara social rachada. Naquele momento, eu vi um vislumbre do homem quebrado por trás do cirurgião arrogante. Era o homem com medo de ser esquecido, com medo de falhar, e o machine learning de retenção me ensinou que o público anseia por esse momento de humanidade no vilão. A vingança estava completa, mas ela me deixou um gosto amargo. Eu não queria a ruína dele, eu queria o respeito dele. E o respeito, eu percebi, não se exige, ele se demonstra. Eu peguei a taça de vinho na minha frente, erguendo-a. Todos me olhavam. Meu pai levantou os olhos, confuso. Eu não estou aqui para puni-lo, papai. Eu declarei, a voz soando pelo silêncio da sala. Eu estou aqui para brindar. Não ao meu sucesso, mas à sua oportunidade. O Senhor me ensinou pela via da dor e da rejeição que eu nunca deveria depender de ninguém. E por isso eu construí algo inabalável. Obrigado por me fazer forte o suficiente para que eu pudesse agora decidir se o Senhor merece ser salvo. A revelação foi tão devastadora que a sala de jantar ficou em suspense por vários minutos, até que o Sr. Vasconcelos pigarreou e, em um ato de puro pragmatismo, me estendeu a mão. Isadora, o seu pai tem sorte, ele disse, sem tirar os olhos de mim. Eu gostaria de discutir a nossa campanha de mídia, agora mesmo. Aquele aperto de mão era o reconhecimento público, o endosso de um estranho que meu pai valorizava mais do que a própria família. Mas eu me recusei. Olhei para o meu pai, que estava sentado, o rosto afundado nas mãos. Era a primeira vez na vida que eu o via desarmado. Nós não vamos discutir nada agora, Sr. Vasconcelos, eu disse, voltando à minha postura calma. Meu pai e eu temos algo a resolver primeiro. E então eu me levantei e saí da sala, deixando-o com o investidor e o caos que eu havia criado. Eu fui para a varanda, olhando para a Baía de Todos os Santos. O cheiro de maresia e a brisa me trouxeram de volta para o chão. A vingança estava feita. O poder estava nas minhas mãos. Mas o que eu faria com ele? O roteiro campeão não termina na queda do inimigo. Ele termina na elevação de todos os envolvidos. Meu pai me encontrou na varanda 10 minutos depois. Ele não veio com raiva ou com a antiga arrogância. Veio como um homem cansado. Ele parou ao meu lado, olhando para o horizonte. A Piatã Mídia, ele murmurou. Você realmente fez tudo isso sozinha, sem o sobrenome, sem o meu dinheiro. A frase não era uma pergunta, era uma constatação, um reconhecimento. Eu não tive escolha, papai, eu respondi. O senhor me fez escolher entre ser a sua sombra ou a minha própria luz. Eu escolhi a luz, e o senhor nunca me perdoou por isso. Ele se virou para mim, e pela primeira vez, eu vi lágrimas nos olhos do Dr. Horácio de Albuquerque. Lágrimas de orgulho ferido, mas também de uma aceitação dolorosa. Eu estava com medo de falhar, Isadora. Ele confessou, a voz rouca. O mundo mudou, e eu não mudei com ele. Eu estava me segurando no passado, e na única coisa que eu achava que controlava, a minha família. Eu sinto muito pelo que eu disse. Você vale muito mais do que qualquer centavo. Foi a admissão mais honesta que eu já havia ouvido dele. Era o momento crucial da virada. A vingança não se consuma na destruição, mas na reconstrução. A minha estratégia foi o perdão ativo. Eu vou aprovar o seu contrato com a Piatã, papai. Eu anunciei. Mas não será um favor, será uma parceria. A Piatã Mídia vai lançar a sua campanha com a condição de que o senhor inclua em sua próxima fundação um braço de apoio e investimento para os artesãos de Salvador. O senhor vai usar a sua influência, não para desprezar.
mas para elevar o que eu construí. E eu, em troca, vou te ensinar a se mover no futuro. Nós vamos trabalhar juntos, no meu mundo. A sua expressão de choque se transformou em uma compreensão profunda. Ele assentiu, lentamente. Não era a filha modelo dando uma esmola ao pai. Era uma CEO fazendo um acordo estratégico que beneficiava a ambos e, mais importante, honrava o meu propósito. O seu legado seria salvo, mas ele teria que mudar seus valores. A minha vitória não estava em fazê-lo perder o dinheiro, mas em fazê-lo encontrar um valor mais profundo. Aquele almoço de domingo se tornou o divisor de águas da nossa família. O contrato com a Piatã Mídia foi assinado naquela mesma tarde, com a cláusula social que eu impus. Meu pai, pela primeira vez na vida, estava aprendendo, não ensinando. Ele não me deu um abraço nem fizemos uma cena de novela, mas ele me deu algo muito mais valioso: a sua escuta. Ele começou a visitar o escritório da Amaré, a interagir com os artesãos. Ele percebeu que o valor real não estava no silicone ou no bisturi, mas na história de vida por trás de cada produto que eu vendia. O seu antigo orgulho foi lentamente substituído por uma admiração silenciosa e um propósito renovado. O seu novo projeto social, o braço de apoio aos artesãos, se tornou o seu novo foco, dando-lhe uma humanidade que o bisturi nunca conseguiu. Beatriz, minha irmã, veio até mim alguns dias depois. Ela pediu desculpas pela passividade dela e, surpreendentemente, pediu para ser sócia voluntária no braço social da Maré. Ela não queria mais apenas ser médica, ela queria impactar. A vingança silenciosa de Isadora se transformou em um catalisador de mudança para toda a família. O que eu ganhei não foi dinheiro, pois eu já o tinha. Eu ganhei a minha família de volta, mas em novos termos. Termos de respeito, de reconhecimento e de propósito compartilhado. O final da minha história não é de "e viveram felizes para sempre". É muito melhor. É sobre viverem mudados para sempre. Meu pai e eu nunca mais falamos sobre centavos. Falamos sobre impacto, legado e o futuro da nossa nova fundação. Ele se tornou o meu maior defensor, a sua arrogância transformada em um motor para o bem social. Eu me mudei para uma casa menor, mais simples, perto do mar, mantendo a autenticidade da vida que eu escolhi, longe do luxo vazio. A verdadeira riqueza, eu descobri, é a liberdade de ser quem você é e a força de transformar a dor em uma força de mudança. Eu usei a minha vingança como uma faca para cortar o ego dele e liberar a humanidade que estava presa. Não houve pedido de desculpas ensaiado ou abraços forçados. Apenas um silêncio respeitoso e um novo caminho trilhado juntos, como iguais pela primeira vez. Agora, olhando para trás, percebo que a maior vitória não foi a vingança, mas a coragem de oferecer um novo começo, de reverter a humilhação em uma lição de vida. Eu quero saber de você. Se você estivesse na minha posição, diante de uma confrontação onde o orgulho foi quebrado, mas o respeito nasceu, qual seria o seu próximo passo? O que você faria para garantir que essa mudança de vida fosse permanente? Deixe a sua opinião e a sua história nos comentários abaixo. E se esta jornada de superação e perdão silencioso, que redefiniu o que é sucesso, tocou você, ative as notificações. Queremos continuar compartilhando histórias reais que mudam a perspectiva de quem as ouve.